eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas não ia pecar, falar da comum salvação, perdão de pecado, Cristo na cruz, é o assunto, o amor de Deus em Cristo Jesus, um assunto normal, comum salvação, a descida do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que ele teve por necessidade mudar o discurso, tudo sob a inspiração do Espírito Santo. Então era preciso ele escrever isso aqui, amém? E foi esse livro que está aqui para a gente. E nós vamos ver Judas, ele relatar toda a miséria da igreja, como ela estaria, e batalhar por isso, para não se contaminar, não perder a salvação e não ir para o inferno. O propósito é esse. Amém? Glória a Deus. E em Lucas, alguns discípulos saíram e voltaram cheios de alegrias, porque os demônios se sujeitavam a eles, todo alegre. O Senhor Jesus vira para eles: não vos alegreis pelo diabo, Satanás estarem se sujeitando a vocês, os espíritos imundos estarem se sujeitando a vocês. Antes, alegrai-vos, pelos vossos nomes está escrito no livro da vida. O Senhor Jesus tira, corta e direciona para ele. O que deve alegrar o coração deles? Amém? A obra de Cristo na cruz. E a Bíblia diz que essa fé aqui é batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? A revelação simples aqui é que a fé salvadora só é concedida aos santos. Ponto. A fé salvadora não entra e não permanece em pecadores. Quem estiver em pecado, essa fé aqui não entra. Essa fé foi dada, ela entra na alma e fica quando se torna santo. Amém? A gente tem que ter certeza disso. Quem não andar em conformidade com esse livro não é santo, não tem a fé salvadora. Essa fé é dada aos santos, aqueles que receberam a palavra com humildade, como criança, se renderam, salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Nem a fé, nada vem de nós. Essa fé é santíssima, Judas diz que ela é santíssima. E só pode, se ela é santíssima, ela só entra nos santos. Amém? Então não podemos esquecer dessa verdade, como alguém que olha no espelho e esquecer. Não ter essa fé e viver como se tivesse. É uma loucura. Então naquele grande dia nunca vos conheci. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz para batalhar por ela. Batalhar por ela é não abrir mão. Não abrir mão, e ela está intimamente ligada com a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Então eu tenho que me alegrar com essa paz com Deus. Amém? E é essa fé que gerou isso. Então eu vou batalhar para isso nunca acabar. Amém? E a fé vem pelo ouvir, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera
e a certeza das coisas que, a prova das coisas que não se vê, o mundo invisível chegou. Amém? Essa fé, ela não tem nada a ver com essa terra, ela traz paz com Deus, amém? Então a fé salvadora, não em hipótese alguma, ela é gerada em nós para dar nada dessa terra, amém? Então a fé não gerou esses templos, presta atenção, a fé salvadora não gerou as catedrais aí, esses prédios, não, a fé não gera isso, a fé gera nova criatura, amém? A fé não foi para ninguém ficar mais doente, mentira, a fé foi para dar vida eterna, tudo mentira, a fé não veio dar dinheiro, pelo contrário, o dono de tudo andou aqui sem dinheiro, sem nada, amém? Então é tudo mentira. A fé não veio para não deixar a gente morrer, não, é impossível, vamos morrer. A fé não veio deixar ninguém bem de vida financeiramente, é mentira. A fé não faz isso, amém? A fé exalta Cristo, a fé leva para o céu. A fé trouxe paz com Deus, a fé perdoa, a fé ela gera o perdão, a fé em Cristo perdoado, fé em Cristo salvo, fé em Cristo santo, fé em Cristo filho de Deus, fé em Cristo herdeiro da eternidade, isso é fé, amém? O resto é mentira. E a fé bíblica, ela me direciona para Deus em Cristo Jesus para adorá-lo. Só isso. Amém? E se render, e a Bíblia diz que a Bíblia é tão profunda que quem tinha fé aqui? Mas tem que se examinar para ver se tem. A palavra está sendo pregada para nós. Aonde está minha fé? A Bíblia diz que essa fé quando entrou que eu nunca tive. Entrou que eu nunca tive, não é só a fé, entrou Jesus, entrou a palavra, entrou o Espírito Santo. E a Bíblia diz que tudo que eu não faço, que não esteja relacionado à fé, a Bíblia diz que eu peco. Eu acho que será que alguém conhece esse texto? Porque esse texto tem que ser pregado. A Bíblia diz que tudo que não é da fé é pecado. A Bíblia não fala algumas coisas, fala tudo. Sabe por que tudo? Porque segundo a Bíblia eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu nasci de Deus. Se eu nasci de novo, eu estou com o Espírito Santo. Se eu estou com o Espírito Santo, eu estou com a palavra. Se eu estou com a palavra, eu só ajo pela fé. O meu justo viverá da fé. E quando está acontecendo isso, segundo o Espírito Santo usando Judas, batalha para não enfraquecer. Batalha porque os dias são maus, batalha. Para converter alguém vai ser terrível, batalha que tem mentirosos enganando, batalha, amém? Amém ou não amém? Então, depois que gera essa paz, gerou paz com Deus, olha a amizade, a inimizade acaba, eu vou batalhar pela fé, que essa fé que fez isso, amém? E não é possível isso não me manter alegre, você como um santo, você como Cristo, o que acontecer aqui contigo, você sem pecar, você inocente, tu é prejudicado honrando a Cristo, seja lá o que acontecer aqui, Cristo está contigo, tu não sai prejudicado em nada, não se detém no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tu tem que ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite, a Bíblia diz isso, a palavra que faz isso, a palavra que anima a gente, a palavra que tira as mazelas, a palavra tira a covardia, tira a ociosidade,
tira tudo de ruim de dentro de nós. A palavra que faz isso. E essa fé que entrou, não pode que ter as tentações, é direto, as perturbações, mas eu tenho que batalhar, eu não posso abrir mão dela, porque ela está ligada pelo amor de Deus. Ela, gerada aqui, que trouxe a paz que excede todo o entendimento. E a gente tem que desfrutar disso em nome de Jesus. A fé vem por estar escutando isso aqui sempre. E eu não posso abrir mão de quê? Primeiramente, não posso abrir mão da palavra, deixá-la trabalhar na minha alma para aumentar a fé. Não tirar logo, não dar lugar ao inimigo para tirar logo essa palavra de dentro da nossa alma. Amém? Porque quem come e vomita, bota para fora. Já aconteceu isso aqui com alguém? Quando acontece isso, o sintoma é de quê? Quando você come e vomita, o que você tem? Você está o quê? É difícil falar isso, mano. Ninguém come e bota para fora com saúde, pô. A pessoa que come e vomita não está legal, pô. Ela não está bem, ou não? Quem come e vomita, vai para o vaso, não está bem. A gente vai estranhar, se alguém na nossa casa comer e ir para o banheiro vomitar, a gente vai estranhar logo. Não está bem. Se alimentar dessa palavra, botar logo para fora, é sinal que está doente. Deixou o inimigo tirar, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu estiver bem, ela vai ficar e vai me deixar mais forte. Essa é a regra, é a mesma coisa. Por isso que a Bíblia fala que o corpo é de Cristo, o corpo, o organismo vivo. Amém? Amém ou não amém? Então a palavra sendo ministrada, está sendo ministrada a fé. Em nome de Jesus, amém? A fé que excede todo o entendimento, a mesma fé, que traz a paz que excede todo o entendimento, é a fé que depois que eu não posso agir fora dela, que estou pecando, ela foi dada aos santos, os santos obedecem, são guiados pelo Espírito Santo, pelo Deus Santo, pela fé santíssima, tudo é santo. Por isso que se não é da fé, é pecado, porque se não for da fé, eu agi na carne. E a Bíblia afirma, porém nós não andamos mais na carne. A Bíblia é bem clara, Jesus morreu por pecado, e ele não pode morrer mais. Quanto a viver agora, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como Jesus, mortos para o pecado, que ele morreu, mas ressuscitou para viver para Deus. Vocês também, considerai-vos como mortos para o pecado, igualzinho Jesus, mas vivos para Deus. Vivo para Deus é viver em santidade. Amém? Batalhar por essa fé. Essa fé tem que... O mundo, nós acreditávamos em quê? Que era aquilo mesmo que a gente vivia, nossos prazeres, era aquilo. Nós acreditávamos, mas segundo a Bíblia, não acreditava em nada. Ia vivendo satisfeito, né? Muito satisfeitos, felizes, por nada. Agora chegou algo muito maravilhoso. Foi aberto aqui o culto, irmão. Não é à toa, não. A parte que eu gravei esse versículo que está aqui na minha alma, e eu não quero que saia nunca. Outrora vocês também andavam igual, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que nos amou, não podia ser pouco não, está entendendo? Mais ou menos, para salvar a raça caída, tinha que ser muito amor com que nos amou, estando nós horrorosos, sem chance, nos vivificou, pela graça sois salvos. Amém? Quem acha que, qual é a igreja que não vai saltitar uma pregação de Lázaro? Lázaro,
4 dias naquela situação. É ou não é uma espetacular a cena? Quando é narrado aqui e pregado. 4 dias, como é que já estava aquele corpo? E Lázaro, numa situação daquela, todo mundo olhando aquele defunto, terrível, já podre. Aí chega alguém, Lázaro, vem para fora. O que é isso? O que é isso? Imagina a cena. Imagina só, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro vem para fora. Daqui a pouco Lázaro sai andando. Tira as ataduras para ele ficar livre. É espetacular. Mas deixa eu falar um negócio em nome do Senhor Jesus, maravilhoso. Todos os milagres do Senhor Jesus tinham uma mensagem espiritual. Todos os milagres físicos, assim poderosos, tinham uma verdade maravilhosa para ser aplicada espiritualmente. Ele fez isso comigo. Eu estava fedendo. É a mesma coisa, tu tem que se considerar assim. Ele falou assim, a mesma coisa. Mário, não é 4 dias não, 37. Vem! É isso. É a mesma coisa, irmão. Está pensando que tirar Lázaro do túmulo igual tirou é mais difícil do que tirar o miserável que tinha aqui? Só que a gente contempla o físico, só que é a alma. Tirou, ele falou, vem para fora. Quando eu ressuscitei com ele, primeiro que ele faz, me levou para a cruz, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, morreu. Aquele velho de 37, horroroso, morreu. Foi para o túmulo, ele sai, eu saí com ele. Todo verdadeiro cristão saiu com ele. Amém? Ele levantou primeiro, quem foi o primeiro? Ele. Aí quem estava lá com ele vem. A mesma coisa. E sabe o que acontece? A Bíblia relata que depois os judeus queriam matar Lázaro também, porque o testemunho dele estava ganhando muita gente na cidade. Lázaro, 4 dias morto, daqui a pouco Lázaro, o Lázaro, que estava 4 dias morto, Jesus fez isso com ele. Sabe quem levantou ele? Jesus. Então, por isso que a perseguição ela é normal. Ela é normal porque os Lázaros de hoje estão andando por aí vivinho e estavam mortos, chama atenção. É a mesma coisa, chama atenção. Então, isso aconteceu na minha alma, e toda alma que ocorreu isso, não vai abrir mão desse conselho. Batalhar pela fé que um dia foi dada, que levou para a cruz e tirou do túmulo. Quem não vai batalhar por ela? Herdou a eternidade esperando a consumação do século, para subir para morar com ele. Será que vale a pena? Será que começa a batalhar, não abrir mão, batalhar pela fé? Ela está aqui. Se entrar alguém perto de mim, ficar alguém perto de mim, se eu ficar calado, eu estou correndo o risco dela? Não vou abrir mão. Vou mostrar em quem eu confio e pedir força a ele. Ninguém vai sair prejudicado. Ninguém. Até se alguém ficar com raiva e dar um tiro, se deu bem. Não sai prejudicado. Não sai. Se ficarem com raiva, tu não saiu prejudicado. A Bíblia nos orienta, não se preocupe, só está sendo revelado que o Espírito Santo está em você. Você é salvo. Não vos espanteis aqueles que resistem, porque na verdade é só indício de perdição para eles. Poxa, Senhor, perdição para eles? Não, mas para vós salvação. Só está confirmando que tu é salvo. Se alguém resistir, não querer, só está revelando que tu é salvo. Está ruim?
Se aceitar, tu vai se alegrar? Vai? Eu também. Mas a Bíblia me orienta em tudo. Mas fala assim, se resistir, não quiser, só está revelando que ele não quer, é perdido. Mas também não é bom, né? Mas quanto a você, só está revelando que tu está salvo. Então, sabe que gera uma tristeza, mas joga logo uma alegria para tu se alegrar. Você é salvo. Então, tu não sai perdendo quando tu escolhe Cristo em qualquer momento. Então, eu vou batalhar por essa fé para não ocorrer o contrário. Eu ficar calado, com medo, porque a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus. Aqueles que têm a verdade não deixam ela fazer a obra aqui, nem deixa fazer a obra nos outros. Porque a verdade que nós estamos escutando aqui, ela quer fazer a obra dela, em nós e nas pessoas lá fora. Amém? E essa busca, então, o conselho do Espírito Santo para batalhar, vou buscar e pensar nas coisas de cima, vou desenvolver a salvação com temor e tremor, vou ficar percebendo, meditando com o Senhor, se eu estou sendo covarde, se eu estou sendo ocioso, não vou permitir isso, em nome de Jesus me ajuda. Uma luta durante o dia para não aceitar isso. Ninguém aceita, o homem que se preza não aceita chegar em casa, não ter nada para comer e nem ligar. O homem que se preza, ele vai fazer alguma coisa para arrumar alguma coisa para comer ou não? Vai pedir os outros, ele vai fazer alguma coisa para não deixar faltando as coisas em casa. E nós, aqui, eu sei que está faltando, não vou abrir mão, eu vou buscar que tenha alguém para alimentar. E nós estamos escutando isso em nome de Jesus já tem bastante tempo. O conselho do Espírito Santo existe uma fé salvadora, ela foi dada aos santos, e onde ela é manifestada, não vamos abrir mão dela, e vai ser revelado que eu sou santo, porque para morar na cidade santa, só sendo santo. E essa fé só é dada aos santos. Os santos são guiados pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa salvação. Tive por necessidade, porque a apostasia está aí. A apostasia me direciona para ficar na mesmice. A apostasia me direciona para ficar na ociosidade, na preguiça, ignorando a palavra de Deus, não dando o devido valor. A apostasia é isso, nem ligando. Irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, está tudo escrito na palavra. Não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Onde eu quero chegar? Eu não posso sair por aí igual um débil mental, sem querer saber, sem saber as decisões que eu vou tomar, os momentos de pum, dessas surpresas. O Espírito Santo está aqui para falar assim, estou aqui, queria te ajudar, mas tu não quer? Eu quero. Eu quero para falar a palavra certa, temperamento certo, porque o padrão do cabeça é Jesus. Amém, irmão? E se eu fizer isso, com certeza, sabe o que eu estou fazendo? Batalhando pela fé. Eu estou tomando posse do Espírito Santo, que Judas ia falar da salvação, como ele tive por necessidade, que a apostasia vai estar instalada para vocês não abrirem mão da fé que uma vez foi dada aos santos. Em nome de Jesus, onde tem mentira, não tem santos. E não existe fé salvadora. Essa é a regra e ninguém liga para isso. E vai vivendo aí como se tivesse fé, falando o que quer, vivendo como quer e achando que tem fé salvadora. Não tem. A fé salvadora me levou para Deus e para não sair de lá das regiões celestiais. Nada dessa terra. Amém, irmão? Então, que o desenvolvimento espiritual
com toda diligência, ficar meditando nisso. Tem que haver o desenvolvimento espiritual, porque isso é obra do Espírito Santo. Onde não estiverdes essas coisas e em vós não estiver aumentando, não viu e não conheceu. Só enxerga de perto, não enxerga ao longe. Mas onde tem e cresce, vai entrar nas regiões celestiais. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.